Então, pessoal, boa noite a todos. Feliz de reencontrar vocês de novo numa sexta-feira à noite, para a gente depois tomar umas cervejas, bater um papo e com muita alegria de trazer a Silk vem nos acompanhando esses 3 dias, mas hoje vai ser a protagonista. A Silk Cab é uma das fundadoras do MON também, arquiteta, com mestrado e doutorado em filosofia, e seu foco de trabalho são teorias críticas e práticas experimentais, com ênfase nos estudos de produção. Atualmente está trabalhando na tradução e difusão internacional de toda a obra teórica do Sérgio Ferro, e em 2020 publicou o livro Canteiros da Utopia. Então, em relação a isso, Sérgio Ferro e Canteiro da Utopia, eu me lembro de 2 momentos. Canteiros da Utopia, todas as terças-feiras, não sei se continua, mas eu assisti 3 encontros. A Silk bate um papo sobre alguma parte do livro, Canteiros da Utopia, traz um convidado, e aí um diálogo de 30, 40 minutos, né, Silk? Assim, mas muito gostoso, assim. No fim da tarde, de terça-feira, eu tenho assistido, tenho gostado muito. Isso falando de Canteiros da Utopia. E Sérgio Ferro, fora todo o conhecimento que a gente tem, eu tenho um momento marcante que foi no encontro que estava tendo, não era bem um encontro, era uma virada que fazem lá na Escola de Arquitetura da UFMG todo fim de semana, né? Durante todo o fim de semana, os alunos e professores, e se fez de repente, num determinado momento, a gente se reuniu todo mundo de pé no pátio, e a Silk começou a falar de Sérgio Ferro, né? E a Silk estava meio assim, não sei, né, se eu vou falar, o que eu vou falar, mas aí ela começou a falar, os alunos com os olhos desse tamanho, todo mundo prestando atenção. Para mim, aquilo foi um momento mágico, assim, porque sem slide, sem nada, simplesmente falando, todo mundo de pé fazendo um círculo. E aquilo, assim, a gente vê que foi entrando, né, nos alunos, em todo mundo que estava conversando. Eu tinha que trazer esse momento, Silke, porque ficou introjetado em mim, sabe? Aquele encontro que parecia informal, de repente a gente começou a conversar, aquele silêncio, todos os alunos de pé ali, escutando, e a Silke contando a história, né? Narrando a vida, obra e as ideias do Sérgio Ferro. Então, foi vários momentos mágicos que a gente passa na vida, e para mim representou um deles. Nem sempre a gente precisa imagens e parafernalhas de tecnologias para cativar as pessoas, né? Depende do momento, do assunto. E claro, gente, era presencial, né? Então, o corpo estava presente. E aqui estão mais as nossas mentes, né? Mas é isso, então, Silke. Queria apresentar para vocês essa turma maravilhosa, querida, que está aqui conosco, mais uma noite, firme e forte. E agora passo a palavra e o momento e esse grupo todo para ti. Obrigada, Isabel. Obrigada pela introdução gentil. Eu nem lembrava disso, para falar a verdade. Agora você falou, eu até lembrei. Muito legal. E obrigada à equipe toda pela acolhida. Assim, eu estou achando um momento super interessante de juntar nossas conversas, porque a gente está no mesmo grupo, mas no dia a dia, muitas vezes, a gente não tem tempo para conversar e muito menos faz apresentações uns para os outros depois que as coisas já estão mais amadurecidas. A gente costuma fazer isso quando elas estão ainda incipientes, ou um pouco capengas, assim, né? Aí a gente faz para críticas e outras coisas, discute tudo, mas
essa possibilidade de um negócio que já está um pouco mais amadurecido, ela é rara, na verdade. Então tá, eu dessa vez trouxe umas imagens para vocês não terem que ficar só olhando para minha cara o tempo todo, mas elas são quase que palavras-chave ou alguns pontos assim para não ficar, enfim, muito entediante a coisa. E só para falar o negócio das terças, Isabel, a gente, na verdade, criou esse formato para divulgar os livros da editora. A gente fez um piloto e mais 6 edições dessas conversas de terça, que chamam Páginas Entreabertas, sobre esse livro, e a gente deve começar em breve a fazer sobre o livro do Sérgio Ferro, que a gente editou lá no MON, no selo editorial do MON. A ideia, ele chama Páginas Entreabertas, porque a gente não consegue fazer lançamento ao vivo, e nos lançamentos, ou mesmo quando você vai a uma livraria fisicamente, você vai lá e fica folheando, e às vezes abre uma página de um livro um pouco aleatoriamente, lê alguma coisa e aquilo captura, você se interessa pelo assunto e tal. Então a gente quis tentar fazer um tipo de conversa que não fosse uma panorâmica de um livro, e sim um pequeno extrato, assim, uma pequena amostra de conversas que saem dali, sabe? E acho que foi, eu achei gostoso fazer também, sabe? Então acho que daqui a alguns dias eu aviso para todo mundo, mas a gente deve retomar com o Sérgio e outras pessoas convidadas, né? O Sérgio como autor desse outro livro. E o terceiro, que a gente está publicando em 2 volumes, que é esse Moradia e Outras Margens, que vocês estão com alguns extratos aí na bibliografia. Eu vou usar uns pedacinhos dele também agora. Acho que vai ser joia fazer dele também, porque tem, além de nós, do próprio grupo, os chamados dinossauros do grupo, que são as pessoas que estão lá mais tempo, são os professores que estão lá. Tem muitas coautorias com estudantes e outros pesquisadores de outros lugares, acho que vai ser bem legal. Então, eu até esqueci qual era o título oficial do dia da conversa de hoje, mas vou tentar amarrar um pouco nas conversas de ontem e antes de ontem, e ao mesmo tempo dar uma ênfase um pouco maior no aspecto teórico. Eu vou tentar compartilhar aqui, peraí. Tchananã. Então, vou ver se está funcionando. Engraçado, ele tem umas reações estranhas, né? Mas está dando para ver direitinho, não pus letra muito pequena, não. Então é o seguinte, as 2 perguntas que eu estou querendo abordar um pouco hoje é isso: a assessoria precisa de teoria, e se a assessoria precisa de pesquisa. Obviamente, vocês já sabem que a resposta é sim, né? Mas a questão é por quê? Porque a tendência é que a gente... na hora que a gente vê situações precárias, pessoas com necessidades urgentes, problemas a resolver, que são às vezes de sobrevivência, a tendência é querer arregaçar as mangas e começar logo a prestar serviço para essas pessoas e resolver o problema delas, né? Então, caricaturando um pouco, a gente pode pensar como que isso seria. A gente vê uma injustiça e critica essa injustiça e diz, não pode ser assim. E nesse momento a gente começa a agir. Mas a crítica que a gente consegue fazer em meio ao tumulto dos acontecimentos cotidianos e de todas as, enfim, aflições que temos e tudo isso, elas são muitas vezes sem nenhuma reflexão mais aprofundada, e elas são baseadas muito no nosso sentimento, por exemplo, de justiça ou injustiça, que obviamente é moldado pela nossa socialização, religião, família, etc. E muitas vezes também essas críticas se orientam por
discursos críticos de outras pessoas que nos convencem, a gente embarca na conversa dessas pessoas, né? Obviamente, podem ser pessoas super bem intencionadas, isso não é o que está em jogo aqui. A questão é que aí a gente se apropria desse discurso e, às vezes, imita esse discurso, repete esse discurso, obviamente com nossas variações pessoais, etc. Mas o problema é que depois que aquela situação mais imediata deixa de existir, sei lá, aquele problema mais imediato está superado e aquela crítica não serve mais, a gente não dá conta de refletir sobre o fundamento daquela crítica e, portanto, refazê-la para a nova situação. Ela fica uma espécie de encalhe, ela fica parada em determinado lugar. O Hegel é esse carinha aqui, de cara muito assustadora, que é um filósofo por volta de 1800, que escreveu alguns livros muito interessantes e, sobretudo, ou em especial, um livro que chama Ciência da Lógica, que é um livro impossível de entender, super complicado, difícil e tudo, mas é uma das bases da teoria que o próprio Marx desenvolveu depois sobre a sociedade capitalista, o jeito que esse negócio funciona. Nesse livro, Ciência da Lógica, ele não está tratando propriamente de nenhuma constelação social específica, mas ele trata, sim, e com muita força, assim, o modo como a gente pode pensar uma teoria social. Chama Ciência da Lógica, mas é mais abrangente do que seria uma lógica pura, assim, no sentido clássico do termo. E uma das coisas em que ele insiste bastante é o que ele chama de negação determinada. Negação determinada é assim, eu digo, eu tenho isto, e a negação determinada é o não isto, quer dizer, o inverso daquilo. Então, sei lá, a gente poderia dizer assim, fulano não tem casa, então vamos fazer uma casa. É a inversão imediata e quase que direta, quase um espelhamento da situação. Ela não passa disso. O Hegel diz que isso é encalhar no que eles chamam, que a filosofia lá antiga chama de entendimento. Entendimento é a faculdade intelectual que a gente usa para matemática, que a gente usa para os raciocínios instrumentais, que a gente usa para a chamada solução de problemas. O que o Hegel chama de razão seria um tipo de pensamento mais abrangente, que consegue pensar não só os meios, mas também os fins, que consegue fazer juízos éticos ou morais, que consegue pensar dialeticamente, ou seja, não é no preto e branco, né, ou no 8 ou 80, mas consegue ver que as coisas são imbricadas, que elas são contraditórias, que em muitas situações você tem simultaneamente tendências que se anulam, no fundo. Se você levar a extremos, eles se anulam. Quer dizer, depois da negação determinada, vem para o Hegel a negação da negação, a reflexão em cima daquilo que é o não isto, né? Então, eu penso que quando a gente não se aprofunda muito não tenta refletir muito aquilo que nos incomoda, aquilo que nos aflige, a gente tende a ficar nesse lugar da negação determinada. Eu acho, por exemplo, que ela é muito típica dos populismos e dessa direita tacanha, né, que além de perniciosa e horrível e agressiva e tudo isso, ela é burra. Assim, ela é paralisada num tipo de slogan, enfim, não consegue ver nuances nas coisas. Então, eu fico pensando que a gente precisa mesmo ir além disso, e penso que parte das políticas públicas, particularmente relacionadas à habitação, não obviamente no jeito tacanho dos bolsonaristas, mas em alguma medida ficaram um pouco parados na negação determinada. Então, olha só, eu peguei aqui um pedacinho daquele seminário de habitação e reforma urbana que o IAB promoveu em
foi 1963, né? Naquele momento, muitas coisas que a gente discute hoje já estavam pautadas. Até peguei aqui um pedacinho, enfim, dos grupos de estudo, de discussão que eles formaram na época, né? Então, tem aí a situação habitacional, habitação, a reforma urbana, a execução do programa de planejamento urbano e de habitação, etc. Tem muito também a função social do arquiteto, é outro desses slogans. E para quem se interessar, uma coisa que eu acho que ficou bem boa, assim, bem interessante mesmo, lá no site do MON, a gente fez com a ajuda dos maravilhosos bolsistas de iniciação científica, durante muito tempo, mas agora a gente deu uma formatada que está mais acessível, a gente tem uma espécie de inventário de revistas de arquitetura e urbanismo, uma espécie de acervo, um arquivo mesmo, revistas de arquitetura e urbanismo com o tema da habitação. E aí, na hora que vocês entram no site do MON, tem esse ícone aqui, que eu marquei com a setinha vermelha, que chama Habitação em Revista, e aí lá dentro tem esse arquivo, eu só tirei um print screen, assim, não ficou muito bom aí, mas depois vocês dão uma olhada, e aí você vai descendo pelas décadas, né, e pelas datas, e cada um, aí tem essa série obviamente não é exaustiva, mas tem muito material, muitos artigos de revistas especializadas, revistas de arquitetura, urbanismo e afins, sobre o tema da habitação. E todos eles estão disponíveis em PDF, assim, eu acho um delírio ficar lendo algumas dessas coisas, porque aí a gente vê como que nossa discussão, em alguma medida, ficou encalhada. Especialmente, eu fico pensando que depois que, bom, IAB toma essa iniciativa, 1963, daí vem o golpe civil-militar, e parece que, a partir dali, tudo fica suspenso ou paralisado, mas, na realidade, a própria ditadura se apropria de vários desses itens, e a coincidência ou a possibilidade de fazer isso não é mera coincidência, porque nas próprias propostas do campo arquitetônico naquele momento, havia, sim, muitos aspectos super autoritários, e que combinam, em última análise, razoavelmente bem com a ditadura. Obviamente, não uma reforma urbana no sentido de uma rearticulação da propriedade da terra urbana, ou mesmo da terra rural, da terra em geral. Isso não, mas outras coisas, como esses pressupostos de projeto, etc., temos que fazer planos, temos que... Esse viés um pouco assistencialista, e, enfim, várias dessas coisas continuam um pouco no mesmo lugar. Eu acho, nesse sentido, que na hora que a ditadura se impõe, acontece uma espécie de negação determinada. A pessoa fala, as pessoas falam, bom, temos uma ditadura, ou então o que é o que precisamos? A não ditadura, quer dizer, a participação nos canais do Estado. E aquilo vira uma grande bandeira, mudar a legislação em vários aspectos, criar essas instâncias de participação popular e todo esse tipo de coisa. Mas a questão é que depois, quando acontece uma reabertura e, de fato, algumas dessas lutas se concretizam, as coisas não se resolvem, as cidades continuam ruins, ou talvez piores ainda do que eram, mais e mais pessoas continuam em situações, enfim, super ruins, precárias e tudo isso, né? Então, a gente precisa mesmo ir além, assim, ir à raiz, mais à raiz das coisas, tentar entender melhor o que acontece. Eu vou fazer isso, eu queria fazer isso usando 2 textos, que também são parte desse livro, talvez alguns de vocês já tenham lido, que vai ser melhor para poder discutir mais. Eu estou imaginando, vamos ver se vai dar certo, ou se a gente altera um pouco a programação, conforme o que for acontecendo, eu estava pensando falar um pouco
desse texto primeiro, ou dos assuntos desse texto. Estou mencionando os textos, porque vocês podem voltar nele, se for o caso, e, enfim, aprofundar em alguma coisa e também questionar coisas, evidentemente, né? Então, eu estava pensando em falar um pouco dele, aí a gente faz um intervalo, a gente pode dar uma discutida, um pouco como ontem, no caso da Mariana, e depois eu falaria um pouco do outro texto, que é o dos grupos socioespaciais. Esse da assessoria técnica, chamado Assessoria Técnica e Suas Questões, foi um evento organizado pelo CAU do Rio de Janeiro, foi pela Federação Nacional dos Arquitetos, agora eu nem lembro, está escrito aí em algum lugar, mas enfim, era uma oficina de assistência técnica e direito à cidade, que chamava, era a Federação Nacional dos Arquitetos, está escrito aí. E, em todo caso, tinha muitos arquitetos e muitas lideranças de movimentos organizados, né, movimentos por moradia, e algumas pessoas também participantes dos movimentos que não eram lideranças, e um ou outro técnico de prefeitura, ou coisas assim. E aí foi uma fala que depois virou esse texto, mas é um negócio relativamente informal, sem muitas firulas acadêmicas, muitas citações ou coisas assim. O que eu tentei fazer naquele momento, e vocês vão ver logo, foi mapear um pouco as posições desses agentes, sabe? E aí, a primeira coisa era, e eu acho que isso é um apelo, assim, que a gente deveria fazer no início de todas as conversas críticas, realmente críticas, né? É essa ideia de despersonalizar ou desfulanizar a crítica, que significa, basicamente, o seguinte: tudo que a gente falar aqui não se refere e não é culpa das pessoas que assumem determinadas posições. Capitalismo não é algo que dependa da má ou boa vontade das pessoas. Capitalismo é uma estrutura, alguns chamam de sistema, o Lefebvre diz que não é um sistema porque é cheio de buraco. O próprio Marx define o centro da coisa, que é capitalismo é um modo de produção, mas ele também é, como, né, outros autores escrevem, um modo de socialização, e um modo de subjetividade, um modo de representação, e uma porção de coisas mais. Quer dizer, em todo caso, ele é histórico, ele é espacial, ele é social, e ele é suprapessoal. Eu acho que é legal imaginar isso um pouco como a gente imagina, ou como a gente pode pensar numa língua, tá? O português, por exemplo. Quer dizer, é óbvio que cada um de nós atua dentro da língua portuguesa com certas liberdades e individualidades, mas a língua em si, ela não foi criada por uma pessoa, e nem pela vontade individual, pelo arbítrio de um pequeno grupo. O que acontece, sim, é que existe em determinado momento uma apropriação das línguas ou dos idiomas em geral pelo Estado, que curiosamente acontece junto com o capitalismo, e aí eles inventam a gramática, existe o jeito correto e o jeito errado de escrever, as pessoas não podem sair publicando qualquer coisa, tal, e tudo bem, existe vamos dizer, uma classe dominante dentro da língua, um grupo dominante dentro da língua, assim como existe um grupo dominante dentro do capitalismo, e esses dominantes podem ser bastante sacanas pessoalmente, mas isso não é o que está em questão. O que está em questão é que, mesmo que essas pessoas quisessem, agora, fossem, de repente, atacadas por um espírito bom, elas não conseguem simplesmente pôr fim a essas estruturas, né? Não é uma coisa nesse sentido pessoal. E, ao mesmo tempo, o capitalismo, ou a ideologia que faz o capitalismo funcionar, um dos aspectos absolutamente centrais dele, e isso no neoliberalismo fica ainda mais evidente, é que tudo parece culpa de alguém, mérito ou demérito pessoal, né? E a gente tende a incorporar essa atitude, e toda vez que fala assim, mas os arquitetos fazem isso ou aquilo, todo mundo que é arquiteto já se põe naquela
posição de contra-ataque ou de defesa, às vezes, né? Ou a gente fala assim, porque o CAL faz isso, aí todo mundo que está no CAL já entra em modo defesa, ou fala da prefeitura, aí todo mundo que trabalha na prefeitura já entra naquela, numa espécie de atitude mental que fecha a discussão, que interdita a discussão. Ontem ou anteontem, né, acho que foi ontem, a gente estava falando de como as pessoas da prefeitura, ou muitas delas, não todas, da prefeitura de Belo Horizonte, são resistentes a qualquer tipo de crítica às políticas pelas quais essas pessoas, em outras gerações talvez, lutaram com muita energia e depois finalmente conseguiram, né, como os canais participativos e tal, e toda vez que você fala, bom, mas a prefeitura está fazendo isso ou aquilo, as pessoas se sentem na necessidade de defender aquela instância como se fosse culpa pessoal delas. Então, eu acho que se a gente conseguir, hoje, pelo menos, ou nos outros dias, durante esse curso, sair um pouco disso, vai ser muito bom. O Marx, ele usa um termo que ele chama máscaras de caráter. Isso está, não sei se é no primeiro prefácio ou no prefácio da segunda edição do primeiro volume do Capital, acho que na segunda edição, não sei. Bom, mas não importa. Em todo caso, na tradução, os tradutores optaram por usar só a palavra máscaras, né? Mas máscaras de caráter, assim, no original, equivale naquele momento ao que a gente chamaria de fantasias de carnaval, sabe? Só, tipo aquelas máscaras do Carnaval de Veneza. Então, as pessoas vestem personagens, é isso que ele quer dizer. Ele diz, tudo que eu estou falando aqui do capitalista, do burguês, do proletário, seja lá de quem for, eu estou me referindo a essas máscaras de caráter, eu estou me referindo aos personagens, ou às posições que as pessoas ocupam. Eu não estou me referindo à índole pessoal de cada uma delas. Agora, é evidente que determinadas índoles nunca vão se encaixar em determinados personagens. O próprio, vou chamar de sistema, ou a própria instituição filtra as pessoas que não servem para aquela máscara ou para aquele personagem, né? Então, dificilmente você vai ver sei lá, um diretor de uma grande empresa capitalista cheio de escrúpulos em explorar outras pessoas, né? Sei lá, é claro, existe uma relação, mas mesmo que aquela pessoa X ou Y não ocupar não preencher aquela máscara, outra pessoa vai preencher. A posição não existe por causa da pessoa. A pessoa se adapta, em certo sentido, à posição, né? Essa é, assim, a situação básica. Agora, ao mesmo tempo, então tem, por exemplo, alguns sociólogos que falam, né, as instituições criam os indivíduos de que elas precisam para sobreviver. Ao mesmo tempo, tem um sujeito que chama André Gortz, que é um sociólogo francês, já morreu, mas é muito ativo, assim, década de 60, 70 e tal, e ele diz assim, sim, isso é verdade, isso que os sociólogos dizem é verdade, mas ao mesmo tempo, tem uma sobra em todas as pessoas, todo mundo tem, no fundo, um mal-estar com um monte de coisas, às vezes não identificado, todo mundo tem uma espécie de sofrimento pelo fato de a gente estar numa sociedade em que ninguém é acolhido e, sei lá, amado ou respeitado, reconhecido, ajudado da maneira que, como ser humano, provavelmente merece. Então, assim, a nossa intenção, eu acho, todo mundo do grupo, e aqui particularmente, em fazer esse tipo de crítica demolidora, às vezes, de um monte de coisas, não é para demolir as pessoas, é para dizer assim, olha, esse mal-estar que você sente, você acha que tem alguma coisa errada, é porque tem mesmo. Não é... Perdão. Tem um psicanalista que faz parte do povo da teoria crítica da chamada Escola de Frankfurt, que é um cara que chama Erich Fromm.
Ele foi para os Estados Unidos, na época do nazismo e tal. Aí tem umas entrevistas maravilhosas com ele na televisão americana, tem no YouTube, da década de 60, e tem uma que ele fala assim, feliz de quem tem um sintoma. Porque, assim, tipo, doentes são os que se adaptam a esse mundo em que a gente está e não tem nenhum tipo de mal-estar com isso, sabe? Enfim, então chega dessa conversa, vamos lá. O que eu tentei fazer, então, foi mapear as posições, e aí um pressuposto, aqui falando de uma maneira muito simplificada, é a ideia de quais são os recursos para as pessoas estarem ou atingirem e manterem determinadas posições na nossa sociedade. Isso aqui foi um pouco baseado nas teorias do sociólogo francês, chamado Pierre Bourdieu, que também tem sido, acho que, usado para coisas muito estranhas, às vezes, e a gente um pouco tirou disso, acho que, alguns conceitos que são úteis. O Bourdieu, ele diz basicamente o seguinte: os recursos para definir as posições sociais, no nosso caso, na nossa sociedade, ou nas sociedades ocidentais modernas e tal, são basicamente os recursos econômicos, que todo mundo conhece, pode se traduzir em dinheiro, mas também existem os recursos culturais, que seriam os conhecimentos, etc., e os títulos também, mas às vezes formas de comportamento, a destreza com a linguagem, e tudo isso, e os recursos políticos, ou Bourdieu chama de sociais, eu acho que é legal chamar políticos nesse caso aqui, que é basicamente o que você consegue mobilizar de recursos de outras pessoas, ou outros grupos. Né? O que ele fala lá são os recursos culturais e econômicos que você consegue mobilizar por procuração. Né? Então, você tem lá um círculo de amigos poderosos, ou, enfim, um círculo de deputados, ou algum acesso a determinadas instâncias a que outras pessoas não têm acesso. Bem, então, nesse texto, o que eu tentei fazer foi mapear as máscaras, ou essas posições, né, esses personagens, num empreendimento habitacional formal, que era principalmente o que estava em discussão naquele momento, e o que, no fundo, quando a gente fala de assessoria técnica e não ultrapassa essa ideia de que a assessoria técnica é para fazer moradia para os pobres, é essa constelação que a gente encontra, que infelizmente ainda prevalece na grande maioria das instituições. Achei ótimo ontem que a Mari deixou muito claro que a assessoria técnica tem que sair dessa caixinha, né? Mas o que acontece nesses empreendimentos habitacionais formais, em termos de posições, independente dos agentes? A gente tem basicamente a posição dos chamados beneficiários, que são, enfim, os membros dos movimentos e tal. A gente tem a posição dos capitais ou dos capitalistas, a posição do Estado, no caso, os técnicos, as pessoas que trabalham no Estado, e os técnicos, que aqui seriam os assessores técnicos, né, os arquitetos e arquitetas e outras pessoas relacionadas a isso. Bom, se a gente caracterizar essas pessoas em termos desses recursos que eu mencionei antes, né, os beneficiários são pessoas que quase não têm recurso nenhum, ou não têm recursos, é claro que algum recurso eles sempre vão ter, mas os recursos deles são relativamente de pouco peso no processo. Eles têm pouco estudo, pouco capital cultural, como se diz, né? Eles têm pouco desse recurso que faz as pessoas serem respeitadas, por exemplo, em instâncias públicas, etc., por alguma razão. Os argumentos deles tendem a valer pouco dentro desse contexto mais geral. Aí a gente tem os capitais. Os capitais, obviamente, são os capitais que estão em jogo, os capitalistas, que no caso são os construtoras, empreendedores, incorporadoras, etc.,
eles concentram os capitais econômicos, o dinheiro, evidentemente. O Estado concentra os capitais políticos e os técnicos concentram os capitais culturais, no sentido do conhecimento e tal. Isso, ou essas posições, elas têm, ao mesmo tempo, interesses diferentes, tá? Então, se a gente pensar, vamos pensar um pouco como é que cada um desses personagens age dentro da situação geral. Os beneficiários, muitas vezes, estão numa situação super difícil e, ainda assim, eles têm energia para se organizar, às vezes esperam anos, décadas, para receber uma moradia. Eles estão lá atrás daquilo e o interesse deles é por moradia. O interesse deles não é por transformação social, revolução ou todas essas outras coisas que seriam necessárias. Pelo menos, é claro que individualmente as pessoas podem ter esse interesse muito mais abrangente, mas assim, dentro da constelação de programa é isso que acontece. As pessoas estão lá querendo moradia. Então, para essas pessoas, a moradia é prioridade. Ela, inclusive, é prioridade se ela for só mais ou menos, se ela não for incrível. Assim, melhor ter uma moradia razoável rapidamente do que uma moradia incrível daqui a muito tempo, quando não se sabe quando. Quer dizer, em certo sentido, a tendência é que os beneficiários tenham um interesse, sei lá, instrumental, a gente poderia dizer, um interesse de uso, genuíno, absolutamente genuíno. Ao mesmo tempo, dentro desses grupos de beneficiários e enfrentando tantos problemas, também se cristalizam algumas lideranças que essas começam a ficar um pouco especialistas na lida com essa arena toda e adquirem algum recurso político e algum recurso cultural também, às vezes algum recurso econômico, porque, sei lá, aceitam um cargo num gabinete do vereador, ou às vezes se tornam vereadora, ou alguma coisa assim. Acontece, mas isso são as lideranças, não é a maioria das pessoas envolvidas no processo ou afetadas pelo processo. Bom, os capitais funcionam num registro completamente diferente. Capital e o personagem do capitalista, a máscara do capitalista, tem um único objetivo, que é, como diz o Marx, a valorização do valor. Eu acho que tem muita gente que consegue sentir, perceber um tanto de injustiças e desigualdades que o capitalismo, o modo de produção capitalista gera, mas que não consegue entender de onde vêm essas injustiças, ou o que está na raiz delas. Eu vou explicar aqui muito rapidamente, a gente pode conversar mais detalhadamente, eu acho que alguns de vocês já sabem, já leram as coisas principais, mas basicamente é o seguinte, só existe uma coisa que produz valor, e essa coisa é trabalho humano. Ao mesmo tempo, no mercado justo, numa troca de mercado justa dentro do esquema do capitalismo, né? Cada coisa deveria ter um preço que tende a equivaler à quantidade de trabalho social médio, ou a quantidade de horas de trabalho que são necessárias para produzir aquela mercadoria, tá? Então, assim, estou falando super rasamente, superficialmente, não tem problema, mas, enfim, eu acho que dá para ter uma ideia. Se eu gasto 5 horas para conseguir costurar um sapato, e o outro gasta 5 horas para produzir um cacho de banana, 5 horas na média, no geral, né, da plantação de bananas dele, um cacho gastou 5 horas, ele pode trocar um cacho pelo meu sapato, e essa seria uma troca justa. Esse é mais ou menos o princípio pelo qual funciona o mercado capitalista. É claro que essa é uma tendência, né? Ela não é
tem um monte de perturbações em cada caso particular, que também a gente não vai entrar aqui. Acontece que, para produzir um trabalhador, uma trabalhadora, você pode, por exemplo, pensar, precisa de comida, de roupa, de, sei lá, um teto na cabeça, um lugar para dormir, e essas coisas, para serem produzidas por essa sociedade durante, digamos, por um mês, gasta X horas. Mas eu posso fazer essa pessoa trabalhar por muito mais horas do que seria o necessário na média social para produzir os artigos de que ela precisa para sobreviver. Então, assim, no frigir dos ovos, essa pessoa trabalha, para mim, vamos dizer, por 10 horas, mas o equivalente, o valor que ela produz, que equivale ao salário dela, corresponde ao salário dela, é 2 horas. Quer dizer, ela recebe o salário de 2 horas de trabalho social médio, mas ela trabalha 8, 10, 12, sei lá quantas. Essa diferença é o que o Marx chama de mais valor. Quer dizer, é a diferença entre o valor que os trabalhadores recebem e o valor que eles produzem, muito simplesmente. Aí você pode falar, não, mas o capital se valoriza com juros no banco, se valoriza desse ou daquele jeito, existem transações entre moedas e ações dos bancos nacionais ou internacionais, isso tudo é verdade, mas assim, no fim das contas, qualquer valorização de capital, ela sai de algum lugar em que tem gente trabalhando e produzindo mais valor do que recebe por aquele trabalho. E o David Harvey explicou super bem que essa pobreza que o capitalismo gera, ela foi se deslocando geograficamente. Isso levou muitos teóricos europeus, eu acho, a negligenciar justamente essa pobreza, europeus e norte-americanos também, mas sobretudo europeus, sabe? Uma vez que os trabalhadores pobres foram para América Latina, sei lá, China, África e outros lugares, aquilo, né? Então as pessoas falam da sociedade pós-trabalho e não sei o que mais. Então, voltando aqui ao caso dos empreendimentos habitacionais. Para os capitalistas, cada casa produzida é uma mercadoria que o capitalista vai vender para alguém, seja para os beneficiários, seja para o Estado, na forma, por exemplo, da Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica compra aquela mercadoria, financia para o beneficiário, ou eventualmente até subsidia. Mas fato é que, mesmo sendo o Estado comprador, para o capitalista empreendedor, ou mesmo o Estado contratando ele diretamente para fazer a construção, né? Mas agora, pensando em programas mais recentes, tipo Minha Casa Minha Vida, isso fica muito claro. O capitalista está lá, esse personagem, ou capitalista, está lá vendendo apartamento, prédio para o Estado, e o que interessa a ele é que, na construção em si, ali se faça mais trabalho do que o que ele vai pagar de salários e, obviamente, os insumos, o valor dos insumos se reproduz, não vou entrar nisso, e no final ele sai com mais valor do que ele entrou. Ele consegue valorizar o valor com que ele entrou, o que significa que ele terá um lucro, tá? É isso que interessa, não tem mais nada que interessa. E um detalhe que eu acho que é super importante saber, porque muitas pessoas, muitas vezes, falam assim, não, mas vamos conversar, esse capitalista, ele é muito consciente, ele vai fazer aqui um conjunto habitacional menos adensado, por exemplo. Quando os capitais se abrem para se tornarem sociedades anônimas, sobretudo, né, enfim, sociedades anônimas de capital aberto, que tem ações na bolsa e tudo aquilo, as pessoas que figuram como as máscaras ou os personagens ou capitalista, elas deixam de poder fazer determinadas coisas. Então, se um capitalista pessoalmente decidir, sim, aqui nesse negócio eu vou lucrar menos para ficar mais bonitinho, ele pode até fazer isso. Provavelmente ele será tirado do mercado rapidamente pelos seus concorrentes, que vão lucrar muito mais. Mas uma vez que ele tiver
com ações na Bolsa, existe inclusive uma lei que está escrita lá no artigo, esqueci agora como é que é o número dela, mas que chama assim, que é proibido fazer atos de liberalidade com o dinheiro dos outros. Ou seja, se esse capitalista tem a possibilidade de lucrar mais fazendo um conjunto habitacional mais adensado, ou um apartamento mais porcaria, usando material pior dentro, enfim, das normas, sem botar em risco a empresa, blá, 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 ele é obrigado a fazer isso, não é uma escolha, porque se ele não fizer, ele está fazendo filantropia com o dinheiro dos outros, que são os acionistas, os anônimos. O problema é que, atualmente, esse mercado ele está tão intrincado que muitas vezes você tem, por exemplo, um fundo de investimento tem ações de uma empresa, mas, por sua vez, tem outro fundo que é parte daquele fundo que está amarrado num pacote, que não sei o quê. Então, tem gente esperta que entende desse assunto, e eles dizem que existem, em média, 9 níveis diferentes de gerenciamento, ou governança, ou propriedade desse tipo de coisa, sabe? Então, assim, é totalmente impossível que a chamada iniciativa privada tome a iniciativa de fazer, por exemplo, moradias melhores. Esse não é o interesse, ponto. Eles podem se apresentar e ter o discurso que quiserem, mas esse não é o interesse. O Estado, vamos ver. O Estado, ele existe, o Estado moderno, do jeito que a gente conhece, ele surgiu junto com o próprio modo de produção capitalista. Existem teóricos que formulam o Estado como uma espécie de braço do capital, outros tendem a ver mais como uma espécie de mediador, ou uma arena em que os diversos interesses têm voz para um pouco manter a paz social, assim. Mas, basicamente, esse Estado moderno existe para proteger, obviamente, a propriedade privada, proteger os capitais da revolta do resto das pessoas do mundo, e também, quer dizer, proteger os capitais do resto das coisas significa, basicamente, dentro dos Estados nacionais, que também surgem junto com isso, né, os territórios nacionais, evitar a guerra civil. Quer dizer, o Estado ele está lá para evitar a revolução, tá? Ele está lá para manter as coisas sob controle, para planejar, para dar estabilidade, para fechar os buracos onde o capital não consegue lucrar, e assim por diante. Manter as pessoas não proprietárias, né, que são em boa parte assalariadas e tal, para manter aquilo mais ou menos funcionando. Então, o interesse do Estado é o controle e, muito importante, a representação do controle. Ele precisa simbolizar esse controle, ele precisa demonstrar que está tudo sob controle o tempo todo, mesmo quando não está. Isso significa que todo Estado, mesmo que ele seja mais à direita ou mais à esquerda, um pouco mais, sei lá, um pouco mais sensível às necessidades da população em geral e não só dos capitais, ou um pouco mais absurdo como esse atual que nós temos, de qualquer maneira, ele tende a desenvolver uma burocracia, ele tende a querer saber o que vai acontecer e a retardar os processos se ele não souber. Aí a gente tem os técnicos que aqui estão como os arquitetos e companhia, tá? Eu escrevi aqui que o interesse deles é por respeito, eu ia escrever reconhecimento, mas aí não coube na página, deixei, escrevi só respeito mesmo. Mas é assim, prestígio, reconhecimento ou uma espécie de multiplicação, vamos dizer, dos próprios recursos culturais. Isso, obviamente, não significa que essas pessoas não estejam nem aí para o dinheiro, mas a lógica desse funcionamento, eu acho que no momento em que, por exemplo, um grupo de arquitetos se tornasse capitalista num sentido imediato desse termo, eles viram empreendedores, eles saem desse personagem, ou dessa máscara de caráter que é
o técnico, aquele que detém o capital cultural, e para ele detém o conhecimento, e para ele o que vale é ter esse conhecimento respeitado, né? Então, acontece nas discussões, ou acontece, vamos dizer, no campo onde esses agentes se encontram, acontecem algumas coisas muito estranhas. Em parte, são embates evidentes. Cada máscara tem suas prioridades. Então, assim, o técnico quer, por exemplo, vamos supor um técnico ou técnicos, né, bem intencionados. Eles querem fazer um processo aberto, participativo, bacana. Eles querem que o produto fique legal, que as pessoas se sintam bem lá, que o negócio seja bonito, que a cidade fique bem. Então, enfim, eles são cheios de boas intenções e tentam, enfim, defender aquilo que consideram importante e tal. Mas muitas vezes a prioridade, por exemplo, dos beneficiários é outra, eles querem moradia rápido, sabe? Então a gente vê algumas discussões que aconteceram, por exemplo, entre a usina e o tipo de empreendimentos de moradia que o Boulos estava promovendo muito em São Paulo, que não tinham mais nada de autogestão, e muita gente, não todo mundo, obviamente, mas muitas pessoas que estavam à espera de moradia preferiram ir lá para os empreendimentos do Boulos, que eles conseguiam, a fila andava mais rápido, eles conseguiam logo aquilo e pronto. Quer dizer, eles, não, né, o interesse e a necessidade também, eles têm um fator tempo que é super importante. O capital, por outro lado, não tem nenhum interesse nisso. Eles não querem que seja, é, não tem interesse nisso, eu estou falando naquilo que os técnicos, de repente, têm interesse, quer ficar mais legal, não. Se tiver pronto, vou contar um caso aqui que eu sempre conto, que eu me achei depois tão ingênua, mas logo que lançou Minha Casa Minha Vida, em 2009, eu fui uma vez numa reunião, a gente estava envolvido num projeto da FINEP, por causa disso, fui numa reunião que era na época chamado Ministério de Desenvolvimento, como é que é? Desenvolvimento Industrial e Comércio Internacional, sei lá. Esqueci o nome do ministério. Mas aí juntou gente de um monte de setores capitalistas, obviamente, um pouquinho de representante de sindicato e eu lá para discutir coisas sobre o Minha Casa Minha Vida, como é que seria, isso, aquilo, blá, blá, blá. Não era uma instância de decisão absoluta, tá? Era só uma espécie de expediente. E eu ficava lá, olha que idiota, eu ficava lá falando assim, gente, mas se fizer os apartamentos nesse modelo, daqui a pouquinho, se as pessoas melhorarem um pouquinho de vida, tiverem um pouquinho de folga financeira, ninguém mais vai querer morar nesses apartamentos. E tal, e aí, né, como é que fica? Vai ficar tudo vazio lá, vacância, não sei o que, não sei o que. Isso foi na hora do almoço. Aí um sujeito fala comigo, assim, um dos caras da construção, né, empreendedores lá, dono de construtora. Ele falou assim, não, mas não tem importância não, a gente demole tudo e faz outros. Quer dizer, a gente estava no MON muito preocupado com esse negócio de dar determinadas possibilidades de flexibilidade, de incremento, de rearticulação entre aqueles espaços construídos lá, né, sei lá, juntar 2 apartamentos, rearticular cômodos, fazer qualquer coisa assim, numa ideia de que é óbvio que aquilo gastaria muito menos recursos naturais, gastaria menos dinheiro, né? A gente tem uma ideia de que dinheiro é para não gastar, mas para o capital, o dinheiro é para ser investido em atividades produtivas. Se você deixar ele guardado, o capital deixa de ser capital. Então, para eles, a melhor coisa do mundo era fazer uns prédios bem ruins, que servissem pouco tempo e que logo depois pudessem ser demolidos e refeitos. Seria maravilhoso. E eles ficaram rindo da minha cara, assim, sabe? Ah, não, mas que isso? A gente, né, aquele monte só tinha homem, obviamente, como sempre, nesses lugares, e eles estavam lá resolvendo a vida das pessoas. Então, assim, aqui
É claro que se os interesses diferem, tem disputas, conflitos muito evidentes, que eu acho que nós, como assessoria técnica, a gente precisa reconhecer, conhecer e reconhecer, e não ser ingênuo em relação a isso, sabe? Então, assim, o fato de o Estado querer controlar os empreendimentos autogestionários, em certo sentido, a gente poderia dizer natural, assim, entre aspas. Estado é para isso, é para controlar. Então, se a gente está numa instância, se envolve com essa instância, vamos nos envolver sem ingenuidade, de que vai ter um lugar do Estado que não vai fazer isso. Pode ter até pessoas lá dentro que gostariam de fazer isso, mas ao mesmo tempo elas são constrangidas por um monte de coisas em que isso não é possível. A única situação em que isso acontece é quando existem programas de alguma maneira novos ou situações novas em que o Estado ainda não conseguiu articular suas instâncias de controle para aquilo, que é exatamente o caso de Patinga, que a Leta estava comentando ontem, e é o caso também, a gente, muito, assim, muito semelhante ao que aconteceu com os empreendimentos autogestionários, aconteceu também com a reforma psiquiátrica que aconteceu no Brasil, que era de desinstitucionalizar ou deshospitalizar pessoas com sofrimento mental grave, que estavam, às vezes, em instituições já a vida toda, e aí criou-se, né, nesse clima mesmo de abertura, democratização, etc., um programa para fazer como se fossem umas repúblicas, a gente poderia dizer. A gente chamava na pesquisa de as repúblicas de loucos, assim. E num primeiro momento, parece que essa experiência foi muito jóia. As pessoas tinham muita autonomia, os próprios profissionais engajados naquilo puderam fazer um monte de coisas, e depois, assim, mais ou menos 10 anos depois, que foi quando a gente fez essa pesquisa com pesquisadores dessa área, né, de antropologia, saúde coletiva, psicanálise, não sei o que, a gente fez uma espécie de avaliação de como estava funcionando esses esquemas de moradia e como estavam funcionando, por outro lado, moradias independentes, né, das pessoas, mas enfim. E ficou muito claro que exatamente nesse período, igualzinho, ou de maneira análoga aos empreendimentos autogestionários, o Estado foi capturando, formalizando, institucionalizando, e uma porção de coisas boas que vinham exatamente da autonomia que as pessoas tiveram no início, acabaram, né, ou foram super reduzidas. Então, assim, isso só para dizer, o nosso caso, a nossa briga por autogestão e coisas semelhantes, não é só nossa, ela acontece, assim, ela é estrutural. E o fato de, uma vez que o Estado percebe o que está rolando ali, que de repente ele pode perder o controle, ele começa a instalar instâncias de controle. Não, tem que ter um projeto antes, não, tem que seguir isso aqui, tem que tal regra, tem não sei o que, etc. A gente precisa saber disso para poder combater, né, ou para poder achar as brechas, ou fazer, ou, sei lá, botar em questão, reformular as leis, seja lá o que for. Depois a gente poderia falar em outro nível de conflito, ou de embate, que são conflitos mais velados, em geral, e que, ou pelo menos não são tão evidentes, porque os embates evidentes é assim, né, bom, eles são evidentes, não preciso repetir. Conflitos mais velados, eles acontecem pelo fato de que desses personagens todos, ninguém quer abrir mão dos próprios recursos. Então, olha só, se o capitalista está lá na coisa, o capitalista ele não tem nada contra programas menos regulamentados, ele não tem nada contra coisas que não tenham projetos tão elaborados, que não tenham participação, ou que não tenham, sei lá, qualidades plásticas incríveis, ou mesmo qualidades técnicas incríveis. Ele começa a vetar qualquer tipo de reformulação quando a reformulação diz respeito aos recursos econômicos. Quer dizer, ele não está afim de
compartilhar recursos econômicos. Então, se, por exemplo, você começa a criar, vamos fazer cooperativas, em vez da gente fazer esse incrível programa habitacional com empresas, vamos formar cooperativas, porque ao mesmo e onde os trabalhadores que estão produzindo aquilo são remunerados de acordo com o valor que eles produzem, em vez de produzir mais valor para alguém. Aí não. Essa hora eles põem o pé na porta. Mas a mesma coisa é verdade quando o Estado é chamado a compartilhar o seu poder, tá? Para as empresas não tem problema ser programa autogestionário se a gente atender as pessoas e tiver o mesmo pagamento, para os capitais não tem problema isso não. Já o Estado, aí tem problema, porque de repente eu estou perdendo parte do controle. E para os técnicos, não obviamente para os maravilhosos técnicos que estão aqui assistindo essas aulas, mas vamos dizer assim, para o resto dos técnicos do mundo, abrir mão da autoridade do projeto técnico é onde, em geral, o bicho pega, sabe? Aí nessa hora eles interditam. Então, o que que acontece, por exemplo? Você tem um técnico na prefeitura, um arquiteto na prefeitura, um arquiteto que está trabalhando para um movimento social. Beleza, eles, no primeiro nível dos embates evidentes, eles têm prioridade diversa, interesse diverso. Um quer que o projeto autogestionário lá, tal como foi feito, com muita participação e tudo isso, seja aprovado. O técnico da prefeitura, ele quer defender o controle do Estado. Nesse primeiro nível, eles são inimigos. Mas, ao mesmo tempo, o próprio fato de eles conversarem como arquitetos, partilhando uma linguagem, sabendo dos mesmos códigos técnicos, lendo os mesmos tipos de desenho e tendo, vamos dizer, aquele embate dentro daquele código do desenho tradicional, técnico, blá, 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 na realidade, o que eles estão fazendo ali é reforçando a validade dos recursos que eles têm, que são esses recursos culturais. Eles não simplesmente falam assim, não, realmente, construção não precisa de projeto. Eles não dizem isso. Não, eles falam, não, realmente precisa de projeto. Agora vamos ver o projeto em função de que interesse e tal. Então, nesse dos conflitos velados, esses dois grupos, ou personagens, eles na realidade são solidários, eles têm uma solidariedade que é basicamente solidariedade de classe. E o que a gente vê aí também é que arquitetos, eles pertencem, via de regra, às classes médias, ou que aqui a gente poderia chamar dominantes, mas dentro dessas classes dominantes, eles são os soldados rasos. Exatamente por causa disso, eles muitas vezes se identificam com quem é soldado raso na estrutura social geral, sabe? Então, isso acontece, assim, um pouco em ondas dentro do campo arquitetônico, esse engajamento social. Mas, no fundo, os conflitos velados, eles mostram que há essa solidariedade de classe entre dominantes e dominados na estrutura geral. Eu coloquei aqui essas 3 palavras-chave: participação, empoderamento, aumento de renda, porque elas muitas vezes são, né, então a gente, eu acho que a gente nunca deveria falar participação e autonomia como se fossem coisas semelhantes, porque participação significa simplesmente que os técnicos, com seus recursos culturais, abrem um pouquinho a festa deles para que os que não têm recurso nenhum, os beneficiários, os pobres ou as pessoas que estão lá mais raladas, tenham um pouquinho daquele recurso, possam interferir um pouquinho. Mas autonomia significa outra coisa. Empoderamento, né, que também é uma palavra usada demais, empoderamento significa assim, o Estado dá um pouquinho de poder para esses que não têm nada. E aumento de renda significa os capitais dão um pouquinho a mais para esses que não têm nada. Mas são sempre, isso está sempre no registro da benevolência, né? Então, acho que a gente não deveria lutar por essas coisas, a gente deveria lutar por coisas
né, por autonomia, por transformação social, por revolução do modo de produção capitalista, em última análise. E depois, acho que a gente ainda tem outra camada aí de dificuldades, que são as que são completamente obliteradas, ou seja, elas são completamente, muitas vezes, não vistas, e elas têm a ver com as disposições, as representações, os discursos. Quer dizer, eu não vou entrar em muitos detalhes disso, mesmo porque já passou da hora do recreio, mas elas têm a ver com, às vezes a gente vai na melhor das intenções, a gente está mesmo a fim de abrir mão, inclusive, dos nossos recursos, ou a gente não está lá para defender isso, a gente tem consciência crítica de que essa é a tendência, né, que a gente faria naturalmente, mas, ao mesmo tempo, a gente usa formas de comunicação, comportamentos que chegam em outros grupos de maneira completamente diferente. Eu penso que dentro da arquitetura e do urbanismo isso é particularmente importante porque a tradição da nossa profissão é de prestar serviços para pessoas que pertencem a grupos sociais muito próximos de nós. Isso não pode não ser verdade para, enfim, muitas pessoas hoje, mas a tradição da profissão e o ensino dentro dessa tradição é essa. Então, assim, é um pouco classe média produzindo para classe média, ou sei lá, burguesia produzindo para burguesia, etc. Quando você está lidando com um grupo social que é relativamente próximo, muitas dificuldades, elas não existem porque ali já tem um acordo tácito sobre várias coisas. Não um acordo tácito assim sobre, gostamos de amarelo ou azul, mas um acordo tácito, por exemplo, sobre se a gente sentar para conversar e eu gostar de amarelo e você de azul, você vai se manifestar. A discussão ou a troca de argumentos, por exemplo, pode ser parte dos seus hábitos de comunicação e também do seu suposto cliente, né? Sei lá, dessa pessoa para quem se está prestando serviço. Para grupos que são subordinados na estrutura social geral, isso muitas vezes não é dessa forma, sabe? A pessoa, ela pode ser super constrangida por perguntar opinião, alguma coisa assim, e achar simplesmente que como é que eu escapo disso? Como é que eu não caio numa armadilha? Como é que a Ana comentou do Quilombo Sapé, né, onde as pessoas só conversavam quando a gente saía da sala. Impressionante, assim, como que esses constrangimentos que perpassam tudo, perpassam gênero, etnia, e todas as discriminações, todos os preconceitos e todas as coisas, e o problema é que a gente não consegue enxergar os próprios preconceitos. Assim, é preciso muita reflexão e discussão e, sei lá, várias coisas, a gente precisa fazer pesquisas para descobrir isso também. Porque preconceito é uma coisa que é pré-consciente, você pode examinar seu consciente até o fim da vida, que você não vai achar nenhum preconceito lá. Então, esse tipo de coisa, eu acho que ainda é um terceiro nível de dificuldade. O que eu quero dizer com tudo isso é que existem muitos campos, muitas contradições ou questões aí que a gente precisa decifrar, precisa pesquisar, precisa teorizar para poder fazer críticas mais consistentes e conseguir agir a partir dessas críticas em vez de fazer um acionismo que logo recai de novo no mesmo problema, que é aquela história do enxugando gelo, né? Então, assim, por isso a assessoria precisa de teoria, a assessoria precisa de pesquisa. Eu acho que vou parar por aqui, aí, não sei, vocês aí depois eu retomo para outra parte. Aí não sei se vocês querem, a gente dá uma paradinha agora, depois conversa um pouco sobre essa parte. Pode ser? Fazemos aquele nosso intervalo e voltamos com as perguntas, né, Silke? É bom que as pessoas podem também ter um pouco de tempo para
Senão, quando pergunta assim, a queima-roupa também, muitas vezes as perguntas não aparecem. Perguntas e comentários gerais. É digerir, vamos digerir um pouco. Tá bom. Que horas que a gente volta, Isabel? Voltamos, são que horas, gente? 7h20, meia hora. 7h50. 10 para as 8. 10 para as 8. Beleza. Até Tá já. bom? Então tá. Até daqui a pouco.